Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar de pastor André Valadão. André Valadão, em uma das suas ministrações na Igreja Lagoinha, ele trouxe um comentário que foi interpretado de uma forma um pouco diferente por algumas pessoas. Ele, após se envolver em várias polêmicas, surge mais uma. Ele vai falar para que se seu filho ou sua filha for se perder na faculdade, é melhor que não mande. É melhor que os seus filhos vendam picolé do que se formarem na faculdade e perderem o temor ao Senhor. E ele foi muito criticado por alguns atores, por alguns influenciadores, por alguns artistas, tá? E você vai ver esse vídeo juntamente conosco. Eu gostaria muito de ouvir o seu comentário aqui nesse vídeo, tá? Me mostrando, me dizendo o que você acha sobre esse assunto. Vai para a faculdade? Não vai? Quem vai para a faculdade se afasta de Deus ou não se afasta? Eu gostaria de ouvir aqui o seu comentário, tá? Então, sem mais delongas, se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos para o vídeo. Eu vou falar uma coisa forte aqui. E internet tem de tudo, eu não tô nem aí. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho para isso. Você criou para quê? Para ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho para quê? Criou sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Você criou para ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Aí ela tem um diploma e é rodada, é doida. Ah, mas eu quero. Quer o quê? Olha, no céu vai ter o setor dos advogados, o setor dos bilionários. No céu não tem nada disso. No céu é quem teme o Senhor, quem ama o Senhor, quem quer viver para Ele, quem quer a glória dEle, quem quer a presença dEle. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Aí seu filho está lá. Doutor, mestrado, doutorado, rabalado, camacaba, lagabaga, lagabaga, bagabaga. Você vai falar de Jesus, aí fala assim, não fala de Deus para mim não. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem para a igreja, o que eu errei? Você aceitou. Se você está vivendo essa situação, eu tenho boas novas para você. Não pare de lutar pelos seus filhos. Não pare de orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, orar pela sua filha. A palavra de Deus não volta vazia, a semente vai brotar. Uma coisa que a gente tem que entender aqui, que não é só a faculdade que muda, ou a faculdade que muda. Tem pessoas que não têm faculdade, que são filhos de pais evangélicos e também não querem saber de Deus. Isso é uma questão da pessoa escolher viver aquilo. Claro que a gente entende que alguns posicionamentos de pessoas que vão aí para a faculdade, irmãos, a gente não vai se importar com as críticas que vierem, não está dizendo para que as pessoas não façam faculdade, a gente está dizendo que tem muita gente que depois que vai para a faculdade, que ouve algumas coisas, tá? Questões humanas, começam a deturpar a religião. É só isso que as pessoas têm que ter cuidado. Pessoa que vai para lá com uma base que não seja sólida, tem uma facilidade muito grande de se corromper, tá? Vou falar de novo, a semente vai brotar. Xuxa Meneghel escreveu, não gente, ele está sendo aplaudido, é isso? Como assim? Ele falar é horrível, mas ele falar e as pessoas aplaudirem é pior. Vocês estão entendendo onde isso vai parar? Gil do Vigor, que tem mais de 14 milhões de seguidores em apenas uma rede social, claramente sem interpretar bem as palavras do pastor André Valadão, chega a gravar um vídeo criticando-o duramente. Eu acabei de ver um vídeo do André Valadão, onde ele fala que é muito melhor que os pais deixem de incentivar os filhos a estudarem, a fazer faculdade, mestrado, doutorado, porque isso vai afastar essas pessoas de Deus. E ele usa uma metáfora falando que é muito melhor que seu filho venda picolé na garagem do que estudar. E aquilo começou a me trazer um pensamento seguinte, gente. Essas pessoas, elas querem manipular vocês. Elas utilizam da ignorância, gente, para juntar massas e assim dominar. Porque a falta do conhecimento, a ignorância, gente, é um prato cheio para esses manipuladores. Já que ele quer utilizar a Bíblia, ele esqueceu que em João é falado que conhecereis a verdade, ela vos libertará. Gente, o conhecimento e a verdade não liberta apenas do espiritual. Ó, primeiro aí, tá, Gil?
Quando a Bíblia vai falar em João, conhecereis a verdade vos libertará, ela não está falando sobre as verdades da vida aí fora, daquilo que as pessoas impõem como verdade e que nem sempre é verdade. Ele está falando de conhecer a palavra, de conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Porque Jesus mesmo vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está falando de conhecer ao Senhor, de conhecer aquilo que é de Deus e não daquilo que é desse mundo não, tá? Então realmente aí de repente interpretou de uma maneira muito errada. É o conhecimento que liberta da pobreza, liberta da miséria, liberta a gente de tantas coisas, da desigualdade. Um país que investe em educação, um povo que estuda, um povo que conhece, um povo que aprende. É um povo, gente, que é inteligente, entendeu? A gente consegue afastar a pobreza, a gente consegue tomar melhores decisões. Então não acredite que essas pessoas estão utilizando o nome de Deus, entendeu? Para manipular vocês. E é inadmissível que um homem que tem acesso a tantas pessoas gere e espalhe desinformação. É um absurdo. A educação e o conhecimento tem que ser divulgado e espalhado para o nosso país. Quando eu não concordo com alguns posicionamentos do pastor André Valadão, não concordo com algumas coisas que ele fala, algumas coisas que ele faz, mas nessa questão aqui, ele não está falando que você não pode mandar o seu filho para a faculdade. Ele está dizendo que se for para o seu filho ir e se perder, se afastar de Deus, é melhor que não vá. Irmãos, a gente tem que entender, aquilo que me afasta de Deus não tem como acrescentar na minha vida. De que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha fé em Deus, ou eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação? De que adianta eu saber muito sobre aquilo que é dessa terra e não saber nada sobre aquilo que é do céu, sobre aquilo que é de Deus, sobre Jesus, sobre a palavra de Deus? De que adianta eu me aproximar da informação e me afastar de Deus? Se eu tiver maturidade para juntar as duas coisas, lindo, maravilhoso, excelente. Agora, se eu não tiver maturidade o suficiente e me deixar ser corrompido por tudo que os outros falam e esquecer daquilo que Deus me diz, para mim não tem validade nenhuma. Um país que tem pessoas pobres, um país que entende. Como é que ele fala que mulher que for para a faculdade, gente, é isso ou é aquilo, que vai se afastar de Deus? Eu estou fazendo meu doutorado, entendeu? Meu PhD nos Estados Unidos, eu acredito em Deus, eu honro a Deus, eu louvo o meu Deus. O meu conhecimento nunca me afastou de Deus, pelo contrário, me aproximou. E as pessoas têm o direito de aprender, de se libertar dessas pessoas. Honrar a Deus é a gente praticar aquilo que a palavra diz, aquilo que o Senhor deixou escrito na Bíblia. Então, se eu não faço, eu não honro a Deus. Tá? Já começa por aí. Enganadores, manipuladores, falsos profetas, que utilizarão o nome de Deus, dizendo serem perfeitos. Mas, na verdade, gente, são lobos em pele de cordeiro. Então, cuidado, gente. Cuidado e lembrem-se. Quem é contra a educação é contra vocês. O pastor Iago Martins responde um seguidor o que achou da fala do Valadão sobre faculdade, e ele responde: alguém ainda para ouvir uma única palavra que saia da boca dele, minha gente? Vocês gostam de ouvir bobagem, hein? O pastor André então vem a público e responde seguidores sobre a polêmica. Quanto mais haters o atacam, mais certeza eu tenho que o evangelho está sendo pregado. Como você lida com críticas distorcidas de suas pregações? E olha lá que a maioria das críticas distorcidas são de pessoas que fizeram faculdades e universidades, né? É um nível de dificuldade de interpretação absurda, né? Como reagir a esses ataques, chama, pastor? Primeira coisa, você tem que pensar de quem está vindo esses ataques, né? Se amam a Jesus, se Ele é o Senhor da vida deles. Se a coisa mais importante na vida de uma pessoa é viver eternamente com o Senhor, e a Bíblia é pautada na vida dessa pessoa. Se não é, então já muda muito a importância de qualquer ataque ou crítica. Porque o mais importante na vida de um cristão é ele agradar a Deus, ele firmar a sua vida, a sua fé, a sua família e a criação dos seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Isso é o ponto principal de tudo na vida. Tem muitas pessoas que o valor da vida são as coisas desse mundo, são realidades e reconhecimentos dessa terra, mas para um cristão genuíno, nada é mais importante do que viver e estabelecer sua vida, sua família, sua casa na palavra e na vontade de Deus. Então, reagindo às críticas, ouça a crítica principalmente de quem teme a Deus ainda mais do que você. Mas, pastor, por que o pessoal distorce o que você fala? Está uma polêmica sobre você falar sobre faculdade. Gente, você sabe o ambiente de faculdade.
Não é segredo para ninguém o ambiente de uma faculdade, o ambiente de uma universidade. A força, a intencionalidade de doutrinação que existe dentro da faculdade, principalmente contra princípios bíblicos, realidades do Evangelho. Vocês sabem disso. Então, aquela fala que eu disse, eu quis dizer a respeito de se o seu filho for para a faculdade e essa realidade da faculdade vai tirá-lo da presença de Deus, vale mais a presença de Deus do que a faculdade. Eu não disse para não ir para a faculdade, eu disse que se ele for, se os filhos forem à faculdade, o que é mais importante? O seu filho se perder, porque a faculdade é um ambiente maravilhoso, né, gente? O que vale mais? A verdade é que a faculdade hoje se tornou uma grande doutrinação ideológica. Concordo com você, a Universidade Federal também não manda minhas filhas. Pastor, esses recortes fora do contexto acabam afastando as pessoas da verdade. Repense no Senhor. Não tem o que fazer, querido. A internet é terra de ninguém. Aqui eu já me encaminho para o final te dizendo, eu concordo com algumas coisas e discordo com muitas outras coisas, tá? Mas o meu posicionamento a respeito dessa questão é aquilo, independente de ser faculdade, de ser amizade, de ser aproximação com pessoas, de ser frequentar casa de pessoas, de frequentar igrejas que pregam heresias, ideologias dessa terra que te afastam de Deus, é melhor que não participe. Já falei por muitas vezes, eu estou vivendo um momento da minha vida onde eu amo as pessoas, mas eu não tenho obrigação de estar perto de todo mundo. Eu amo o próximo, assim como Deus deixou, mas isso não quer dizer que eu tenho que estar perto o tempo inteiro. Outra coisa, aquilo que não me acrescenta, que não agrega, aquilo que não me aproxima de Deus, eu não quero perto. Eu não quero estar perto, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe.